Olá, olá você, boa tarde, querido ouvinte, minha querida ouvinte, estamos mais uma vez aqui para mais um programa Bíblia JFA Conecta, download da Palavra de Deus no seu coração. Um programa que traz a cada terça-feira uma passagem bíblica, um texto, um versículo do dia que foi escrito há milênios. Hoje nós vamos ter um de 1000 anos antes de Cristo. Então, já estamos quase 3.000 anos de idade desse versículo, mas que serve para a sua noite de ontem para hoje. Bíblia viva, Bíblia atual, Bíblia, palavra eterna de Deus. Então, se você quer entender, conhecer e experimentar o que a Bíblia tem para você agora, eu sugiro que você aumente aí um pouquinho o volume do seu rádio, chegue mais perto do seu notebook ou celular, se estiver nos ouvindo no YouTube, fmmusical.com.br, nas mídias sociais da Bíblia JFA, porque nós estamos começando. Como sempre, vamos ter perguntas, vamos ter a participação do ouvinte, vamos ter essa discussão sobre um versículo da Bíblia e um tema que ele enseja. E o tema de hoje é especial, para isso nós temos aqui um especialista nele. Não sei se eu sou. Alô, ahá. Não sei se eu sou especialista nesse tema, não. Esse tema aí eu tenho uma certa dificuldade. Tinha mais, hoje eu tô dormindo fácil. Vamos falar sobre o sono, sobre o seu sono. Algumas pessoas meditam na palavra, outras medeitam. Então, começa a ler hoje e termina amanhã, né? Conheço gente, não vou falar o nome, que entra em reunião de Zoom e dorme Zoom. Nessa pandemia, muitos casos de coisas peculiares, para dizer o mínimo, acontecendo no Zoom. E como todo programa, fizemos uma pergunta pro dia de hoje. Pergunta relacionada ao nosso tema, pergunta que... Nossa, hoje teve gente que respondeu no Instagram, hein? É? Pessoal, nossa, gostou? Hoje teve gente. Hoje foi participou atrás. Lá. Todo mundo tinha uma opinião, óbvio, né? A pergunta era pessoal, o que te faz perder o sono? Todo mundo responde. Todo mundo não sei, mas muita gente mandou. Os que estavam dormindo não responderam. Os que estavam dormindo não responderam. Muitas coisas interessantes, ó. Vou pegar aqui, sem ser as que eu anotei, só as últimas que mandaram, hein? Vamos ver aqui, ó. Porque foi muita gente que mandou, eu resolvi trazer a colaboração de todo mundo já antes. Isso aí. Aqui, muitas perguntas, vamos lá. Ó, a pergunta é, o que te faz perder o sono? A Milena foi a última a responder, hein? Olha isso, roubado. Preocupação, nascimento nolia, inquietação, tristeza. Nascimento o quê? Nolia. É o nome das pessoas, olha. Pensei que você tá falando da Milena. Não, é outra pessoa. Inquietação e tristeza. Fagna Souza, ansiedade, barulho e frio. Eu tenho problema oposto. E aliás, eu vou ler o amigo que contribuiu dizendo que tinha problema oposto. Iris Silva, preocupação. Gisélia, ansiedade. Cláudia, ansiedade. Márcio, preocupação. Bom, eu já posso adiantar que o que mais mandaram foi preocupação e ansiedade. Preocupação e ansiedade. Então, se você tá ansioso porque tá preocupado, ganhou tudo aí. Exatamente. Olha, o Lê Palestra. Nada me tira o sono? Nada me tira o sono. Aqui antes de dormir ele nada. Isso realmente ajuda a dormir. Eu ia fazer uma piada infame porque tem palestra no nome, mas tudo bem, deixa pra lá. Mas muita gente participou, foi muito legal nas enquetes também. E você que quer participar ao vivo, manda aí no chat o que te tira o sono. Manda a respostinha da nossa enquete aí, que eu vou trazer no ar. E no final do programa, as perguntas mais complicadas, os comentários mais interessantes, o meu pai vai responder também, né? Sim. Então vai mandando aí que eu anoto os interessantes e os curiosos para depois. Então, sem mais delongas, vamos tocar o barco. Ele que é o versículo do dia. Então, versículo do dia, Fabiano. Conecta com o versículo do dia. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Conecta com o versículo do dia.
Será que estamos? Estamos! Voltando do versículo do dia. Meu pai está tentando conseguir acesso à rede. Perdi aqui, a chave de segurança está incorreta, então sei lá como eu ponho daqui que eu conecto pra você. Conecta e você com a gente mesmo, né? dê continuidade ao tema de hoje, que tem muitas pessoas curiosas e elas querem saber fazer o que faz perder o sono, os aspectos positivos e negativos de perder o sono, porque eu ouvi dizer que tem positivo. Fiz até uma pergunta sobre isso no Instagram. Então vai falando aí que eu vou conectando aqui. Não, tudo bem. Eu quero falar com você aqui o seguinte: esse versículo que nós lemos, ele fala que é o versículo do dia, Salmos. Ele fala que em paz me deito e levanto, Deus está comigo. Agora, o que faz com que você realmente possa dormir em paz? O que te dá tranquilidade? E aí, como o Paulo André falou, será que todo o motivo para não dormir é negativo? Ou teria alguma razão positiva para você não dormir? De repente, né? Tem coisas que acontecem que são boas, não são ruins, e te tira o sono. E aí eu fiquei pensando, vou fazer uma pesquisa na Bíblia sobre sono, para ver o que a Bíblia fala em relação a dormir. E uma coisa interessante aconteceu. Eu descobri 7 razões pelas quais você pode dormir ou não dormir bem. E aí, então, tô aqui, cada um... Foi? Aqui, achei. Aham, anotado, as coisas anotadas. 7 razões, eu vou estar perdendo o sono aqui, eu decorei as 7. Então, eu olhei aqui, vamos falar rapidamente, porque são 7 e nós não temos tanto tempo assim. Primeira coisa muito interessante, porque nos dias de hoje as pessoas estão com pandemia, estão com ansiedade, como foi colocado, estão com preocupações, estão com medos, fobias, e aí não consegue dormir, não consegue conciliar o sono. E essa palavra conciliar é interessante, porque ela quer dizer que você está em paz, você está em armistício, em conciliação com o seu sono. Você dorme tranquilo, você se entrega. Afinal, para dormir, não basta fechar os olhos, né? Você precisa realmente descansar. E eu queria falar isso aqui antes de falar das 7 coisas aqui. Quando você está dormindo, o que acontece? O seu corpo começa a carregar energia novamente. Ou seja, o sono foi criado por Deus para que você recarregasse as suas baterias. Os celulares, eles imitam o que Deus criou no corpo humano há muito tempo. Quando vai acabando a energia do celular, quando vai acabando a bateria, ele vai desligando algumas funções, né? Vai começando a funcionar ruinzinho, vai diminuindo a luminosidade da tela, vai caindo. E aí então, quando você conecta na tomada, ele vai carregando até ficar 100%. Quando acontece isso? Quando a carga que você dá é maior do que a carga que você consome. Porque mesmo desligado, o aparelho consome. Agora, todo mundo tem celular, sabe o que é isso? Se você colocar para carregar e ficar usando, ou seja, estiver lá num bate-papo, um vídeo, assistindo um YouTube ou participando de um Zoom, mesmo carregando, ele pode continuar descarregando, porque a carga que entra é menor que a carga que sai. Principalmente, claro, se você está carregando num carregador fajuto. Aqueles que não são originais de fábrica, então você conecta o seu aparelhinho ali e aparece lá 6 horas para carregar, e dá aquele desespero. Quando é muito bom, quando é um fast charge lá, em 1h30, 1 hora, você está com 100% da carga. Então o aparelho funciona assim. Eu quero dizer para você, meu querido ouvinte e minha querida ouvinte, que você também funciona assim. Você tem que carregar durante o sono mais do que descarregar. Ou seja, você tem que descansar. E o que Deus faz? Ele diminui a carga de uso do seu corpo. Então, quando você deita e dorme, você descansa, vão apagando algumas funções. O corpo entra num modo de mínimo de energia. Ele não desliga porque você continua respirando, o cérebro continua funcionando, é o sistema automático, parasimpático e simpático, são 2 sistemas independentes que funcionam consciente e inconscientemente.
Agora, o seu lado consciente, o seu pensamento, e é por isso que é importante falar isso aqui agora, porque está na Bíblia isso, aquilo que você está ativamente pensando, ele apaga quando você dorme. A sua razão para de funcionar e só o seu inconsciente fica ali. E é então por isso que você precisa dormir para carregar bateria. E uma das maneiras de loucura é a abstenção, a ausência de sono. Isso é tortura. As pessoas, quando estão querendo ser torturadas em alguns lugares de prisão aí na história, eles deixavam a pessoa acordada. Quando ela estava dormindo, eles cutucavam até acordar. Porque quando você fica muitas horas sem dormir, você começa a alucinar. Começa a ver coisas, o seu corpo começa a se desfalecer e as células do seu cérebro começam a morrer. Você precisa dormir. Você precisa dormir. E aí então, quando você está dormindo, o que acontece? Então, primeiro motivo aqui pelo qual você tem o sono. Deus quer falar com você. Então, quando você está dormindo, Deus vai lá e fala com você. Onde está escrito isso? Jó capítulo 33, versículo 15. E aí ele explica tudo isso que eu falei aqui agora, sobre esse modo de dormir e o modo de Deus falar. Então vamos abrir aqui na nossa Bíblia JFA, Jó 33, 15. Diz assim: em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Acho incrível esse texto, porque a Bíblia não é um livro científico, mas aqui ele está falando coisas que a ciência faz todo o tempo. Primeiro ele fala que você tem que cair no sono profundo. Isso é o que os cientistas chamam de sono REM, que é quando começa esse processo de realmente carregar bem feito. É quando você sonha. Então no sono REM, você está lá com suas pálpebras, os olhos mexendo rapidamente e você está sonhando. E a maioria das pessoas sonha e quando acorda não lembra mais. Os sonhos ficam ali. E não é aquele sonho que é o do acordar ou do dormir, que ainda tem uma mistura de realidade. É o sonho do sono profundo. Deus abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Coisa maravilhosa isso aqui. Para apartar o homem do seu desígnio. Ou seja, aquela razão que te leva a fazer as coisas, o seu pensamento objetivo, o seu raciocínio alerta, ele está dormindo e Deus vai lá e fala com você. Para te ensinar, para te alertar, para te instruir de coisas que você não poderia imaginar saber ou querer. Deus fala com você de noite através do sono. Ele te manda um sonho através do sono. Então a primeira razão para dormir é para que Deus fale com o teu espírito. Jó 33, 15. Agora tem uma outra razão para ficar desperto. Quando Deus quer falar para mais alguém de você, ele tira o sono da pessoa. Sabia disso? Nós vamos orar aqui no final desse programa para que pessoas sejam despertas em seu favor, para que pessoas possam ouvir de Deus aquilo que ele quer falar de você. Ele vai defender a tua causa. Onde está isso? Em Esther, livro de Esther, capítulo 6. É um livro antes de Jó. Esther 6. A história de Esther você conhece, aquela mocinha judia que morava em Suzã, a capital do império dos persas, e o principal dos reis, o rei Assuero, o Xerxes, ele chamou a esposa dele, a Vasti, no meio de um banquete para expô-la às pessoas, e a Vasti falou: não vou ficar prestando esse papel. E ele então destituiu, procurou uma outra, fez um concurso lá e escolheram a Esther, a judia. E ela morava com seu tio Mardoqueu. E essa Esther foi levantada ali para aquele lugar, um texto famoso da palavra que Mardoqueu falando para ela: quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te colocou aqui. Que é um dos textos principais da sua vocação. Por que Esther era rainha? Porque ela precisava salvar o povo judeu, que estava em vias de ser dizimado, aniquilado por um descendente de Amaleque, Amalequita,
um homem que era de um povo inimigo de Israel. Um povo que, eu falei aqui sobre obediência, vocês devem lembrar, um povo que Saul não matou o rei de Amaleque, e Samuel chegou para ele e falou: obedecer é melhor que sacrificar. Então, em nome de um sacrifício de bodes e ovelhas, Saul poupou aquela vida daquele rei, aquele povo perseverou, e um descendente de Amaleque, Amã, era o número 2 do Império Persa. E esse homem queria matar os judeus. E aí então, Esther 6:1, o rei Assuero em seu quarto, naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se lhes fez. Então essa história conta que o rei perdeu o sono. E olha, quando um poderoso perde o sono, mais gente vai perder o sono junto. Porque ele chegou lá e falou: olha, meu amigo, pessoalzinho, vamos lá, traz aí uns livros para eu ler. Não sei o que você faz, e aqui eu quero falar da nosso acervo de literatura e de vídeos para você dormir, hein? Que tal, Paulo André? Você quer dormir? Vai lá, entra no YouTube. Realmente, o nosso YouTube tem muitos vídeos pra você que quer dormir. Se você não é que nem o Assuero aí, que tem uns escrivãos pra chamar pra ler crônicas, você vai lá e fala: bom, vou ouvir alguma coisa aqui, né? Depois pega uns aí que eu vou querer mostrar, dar umas dicas pro pessoal de alguma coisa que ele pode usar pra poder gastar esse sono quando a vigília vem. E o rei ficou ouvindo aquelas histórias, as crônicas, o que aconteceu, e veio a história do Mardoqueu, que um tempo atrás tinha alertado o rei de um complô contra a vida dele. E ele pensou: e o que aconteceu com esse homem? Aí os jovens falaram: nada. Falou: vamos honrá-lo. E aí então ele pensou: chama o Amã, justamente o inimigo do Mardoqueu, e perguntou para o Amã: o que você faria para um homem que o rei quer honrar? E o Amã pensou: ele está falando de mim. Ele já se colocou na primeira pessoa ali e falou: eu seria honrado. Aí ele inventou uma história bem assim grandona. Você pode depois ler o capítulo 6, ele conta com detalhes. Falou: este homem, ele deveria vestir as roupas melhores roupas da pessoa que é o mais poderoso no reino. Ele deveria subir no cavalo dessa pessoa. E um grande príncipe deveria ir puxando esse cavalo pelas ruas e dizendo: assim o rei faz ao homem de quem se agrada. E ele estava pensando nele mesmo. Aí o Assuero falou: excelente ideia. Faça tudo isso com a sua roupa, pega o seu cavalo aí e vai puxando ele e põe o Mardoqueu em cima. Então esse texto é maravilhoso, porque ele mostra que Deus estava defendendo a causa do Mardoqueu. Deus vai defender a sua causa. Nós vamos orar hoje aqui também, para que alguém seja cutucado pelo Espírito Santo, para acordar, para lembrar de você, o seu chefe, o seu patrão, a pessoa que tem nas mãos a decisão a seu favor, para que Deus cutuque a vida dele, para que ele interfira e interceda a seu respeito. Deus pode despertar o rei para que ele seja um emissário na sua vida. Quando Deus tira o sono para mostrar algo a alguém. Terceira razão pela qual Deus tira o sono. Pela qual nós temos sono. Para descansar em paz, né? O que é chamado na Bíblia do sono dos justos. Então o sono é esse: você dorme e descansa. Eu não sei você, meu amigo, minha amiga, mas eu posso dizer que eu durmo assim. Eu deito e durmo. Tá na maior confusão, tá na maior discussão, tá na maior luta. Eu deito e durmo. Eu posso lembrar assim, contar nos dedos de uma mão, épocas em que eu não consegui dormir por alguma preocupação. E tem um texto aqui muito interessante que vai falar sobre isso, né? O sono dos justos. Vou ler 2 atrás. Salmo 127. Salmos. Eu disse Salmos, ou Bíblia. Ele foi abrir em Provérbios, ó. Salmo 127, versículo 2. Dá para o povo que tá acompanhando o programa e ir fazendo junto no celular com você. Abre lá também, Salmo 127. Salmo 127. Esse salmo é muito famoso, né?
Porque ele fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí, fala no versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então Deus dá sono quando você tem que dormir. E não adianta, se você não está com Deus, ficar acordado trabalhando até tarde, porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Você pode ficar até de madrugada trabalhando e não funciona. Você pode ficar lá guardando, vigiando e vai ser roubado. Deus dá aos seus amados o sono. E como eu disse, está ligado com Eclesiastes 5. Vamos ver se funciona. Abre a Bíblia. Eclesiastes 5, 12. E aí ele fala assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Outro versículo maravilhoso que diz, olha, não é dinheiro, não é riqueza, não é condição social que faz você dormir bem. O trabalhador dorme bem, coma pouco ou coma muito. Então você fez o seu trabalho e você descansa. Deus dá o sono. Então, meu irmão, não fique sonhando com preocupações, porque tem muita gente aí que tem muito e dorme pouco. E tem muita gente que tem pouco, mas dorme muito bem. E é muito melhor ter a paz no coração e dormir do que ficar com o medo daquele que tem tudo a perder. Mais um motivo. Quando aí vemos um lado de dormir. Eu falei um de dormir, agora falando de não dormir. Não dormir. É o quarto motivo esse? É. Quando temos obrigações e ansiedades, que foi o tema que o pessoal mais procurou aqui, né? Preocupações e ansiedades. Nós estamos aqui sem saber o que vai acontecer e ficamos pensando, e agora? O que eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer? Medo e ansiedade. Mas eu quero separar esse em dois. E nesse motivo aqui no quarto, eu quero colocar uma preocupação positiva. Porque a ansiedade também pode ser positiva. Todo mundo deve ter um filho aí que quando chega nas vésperas de viajar não dorme. Não dorme na antecipação da viagem. Chega na época do Natal, vai ganhar o presente, ele não dorme esperando a hora de ganhar o presente. É uma ansiedade positiva. Ou então quando você vai dormir pensando no que você vai fazer no dia seguinte, e você começa a pensar, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vai ser desse jeito. Você tem uma solução para o problema e você não vê a hora de chegar lá e começar a trabalhar naquilo que você pensou. Então, esta motivação de trabalhar para Deus, de fazer o melhor, essa motivação ela é positiva. Então eu estou separando aqui as duas, hein? Quando temos obrigações e ansiedades humanas, naturais, mas que são positivas. Então vou ler só um texto aqui, que é o próprio Salmo 132, na continuidade, né? Vamos botar lá, podia ter ficado, hein? Salmo 132, só que agora no versículo 4. Aqui Davi está falando assim: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. O que Davi está falando aqui? Ele queria construir o templo. Ele queria fazer uma casa para Deus. Ele estava incomodado que ele morava num palácio e a arca do concerto estava numa tenda. Então ele falou: eu vou fazer um templo maravilhoso para Deus. E eu não vou descansar enquanto eu não cumprir esse propósito. Aí Deus falou para ele: ô Davi, não é você não, viu? Você não é preparado para fazer um templo não. Eu não estou precisando de casa e nem é você que com a mão cheia de sangue, e a sua espada tá tinta de sangue. Então é o seu filho que vai fazer isso. Salomão vai construir o templo, o famoso templo de Salomão. Aí o Davi pensou: bom, não sou eu, vou preparar tudo. Então ele comprou todos os materiais, ele fez todas as especificações, ele fez os contratos com os reis dos povos em volta para fornecer mão de obra especializada. Ele deixou tudo pronto para que Salomão pudesse construir aquele templo maravilhoso. Certamente não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Jacó. Eu espero, meu irmão, que você seja aquele tipo de pessoa que trabalha para Deus e que perde o sono porque quer fazer melhor para Deus.
Eu preguei isso domingo na minha igreja e eu lembrei de um irmão querido, amado, vou citar ele aqui de novo, porque esse irmão, ele era um exemplo de uma pessoa que trabalhava para Jesus, que não tinha tempo ruim, que pegava tudo para fazer e fazia com excelência. Ele já faleceu faz alguns anos, o José Paul, e ele era o responsável na parte social da igreja, coisa que muita gente não quer. Ele fazia o bazar, ele fazia as cestas básicas, ele se preocupava com as pessoas que não tinham e ficava o tempo inteiro lá pensando. Eu não sei nem como a Denise, que é a esposa dele, aguentava tanta preocupação, porque o Zé ficava pensando em como agradar melhor a Deus, como fazer perfeito, como fazer as coisas funcionarem, como empurrar todo mundo para trabalhar. É maravilhoso quando você tem uma ansiedade ou tem uma preocupação, mas ela é com Deus e não com você mesmo, que é o que nós vamos falar mais a próxima aí, que é motivo de oração. Vamos para quinta. Antes de ir pro quinto motivo, o chat do Insta aqui e do YouTube, o povo tá falando várias coisas aqui. A Marcilene Antunes falando, às vezes durmo até demais. Isso me impede de acordar pelas madrugadas para orar. Ela não consegue orar. Outras pessoas falando, eu vi aqui no chat do YouTube. A Silva Modolo falando, nossa, eu sinto muito sono. Para eu perder o sono só se eu estiver doente. Outras pessoas falam sobre doença. E até uma pergunta que eu tinha para fazer para você sobre relação ao sono e doença, mas fica para o segundo bloco. Pessoas vindo pela primeira vez aqui, o Sandro Melo, muito bem-vindo. E vamos então ao sexto motivo, ou esse é o quinto? Quinto motivo. Quinto motivo. É um quinto motivo que com certeza alguém deve estar falando aí já no chat, porque um motivo, eu tô falando sempre um motivo para dormir e um motivo para não dormir, né? Então, esse quinto aqui é um motivo que as pessoas dormem, é um motivo errado até. É preguiça. Preguiça, a pessoa dorme, não consegue acordar porque está girando na cama. Sabe que o Salomão gostava muito dessa história da preguiça e ele falava bastante sobre esse assunto. Então tem vários textos aqui para ler, mas eu escolhi um aqui que é bem claro sobre o diligente e o preguiçoso. Provérbios, capítulo 6. Então vamos ver lá? Provérbios 6. No comecinho aqui, no versículo 4, ele fala assim: não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Então ele está falando aqui, quando você tem alguma coisa para fazer, não dê sono aos seus olhos. Não dorme. Irmãos, eu vou dar um conselho que eu levo a risco aqui. Desde a minha época de estudante, chega uma hora que você está nas vésperas da prova e você fala, tô cansado. Uma coisa, eu vou dormir e aí eu acordo mais cedo da manhã e estudo. Esse é um erro fundamental. Porque aí você dorme, você se livra daquela coisa chata ou da coisa difícil que você tem que fazer naquela hora e vai descansar e no dia seguinte você não faz. Aí acorda espavorido, não tem tempo. Então a melhor coisa a fazer, você tem que fazer alguma coisa, faz agora. Você tem que terminar um trabalho, termina e depois vai dormir. Ok, entrou na madrugada, você vai dormir mais tarde. Agora, dormir para depois fazer, geralmente o que acontece é que você não faz. E aí então ele fala, no versículo 9, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando. Tosquenejando é piscando os olhos, né? Um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Há vários provérbios que falam que o preguiçoso, ele está dormindo para ficar pobre. É a pobreza do sono. Então, cuidado, se você quer prosperar, não pode ficar dormindo. Acorda cedo, vai trabalhar. Esse foi o quinto. Gente falando sobre a preguiça aqui, o Ale falou, preguiça é inimiga da vitória. A Silvane Henrique falou, e quando a pessoa tem dificuldade pra dormir, vamos abordar isso também, né? Dificuldade pra dormir. Vamos abordar isso. E a Manuca 1287 falou, fico agoniado e só consigo dormir tarde, mas não consigo acordar pra orar nas madrugadas mesmo tendo insônia. Ou seja, pra orar não consegue acordar, mas na hora que precisa dormir não consegue dormir, aí é difícil. Realmente.
Mais pessoas falando, Valdete. Lembrar também que tem a enquete rolando no chat do Instagram, né? Eu acabei de ver aqui, ó. Você dorme bem? A maioria do povo respondendo que sim. Vamos ver. Vamos levando a enquete até o segundo bloco, que a gente vai trazer mais interações das pessoas. Bom, deixa eu colocar então as duas últimas razões de Bíblia que falam sobre sono e insônia. E essas são realmente preocupantes. E nós aqui temos a principal aí, talvez, preocupação das pessoas. Nós não dormimos quando estamos perturbados. Quando alguma coisa perturba o nosso espírito. E aí eu falei umas 5 vezes na minha vida que eu não dormi, eu lembro delas. Eu estava perturbado com uma expectativa de alguma coisa e não estava em minhas mãos. Então tem uma expectativa da má notícia. Nessas épocas de doença e pandemia, nós temos que nos preocupar. Nós temos que nos cuidar, nós temos que nos prevenir. Então, com certeza, mantenha o distanciamento, tome a vacina, preocupe-se em não estar em ambientes ou com situações em que você possa se contaminar com pessoas. Agora, a paura, esse medo irracional de que vou ficar doente, você ficar a cada 5 minutos passando a mão no álcool gel, né? Eu falei disso aí, eu fui na fila do supermercado e vi uma criança de 1 ano, porque ela nem andava, então ela estava naquela cadeirinha ainda lá do supermercado com os pais, e ela estava lá pedindo, estendendo a mão, e o pai conversando, eu não estava entendendo o que está acontecendo. De repente, ele, ok, pegou o álcool gel e deu para a criança, e ela ficou esfregando as mãos assim, no álcool gel como se fosse um brinquedo. Aí passou um tempinho, ela pediu de novo, e eu pensei, essa menina de 1 ano já está viciada em esfregar as mãos com álcool gel, né? Tem até a brincadeira dos nomes da pandemia, né? Um deles vai ter gente chamando álcool gel aí no futuro, né? Álcool Gelson. Álcool Gelson. Por quê? Porque isso entrou na mente de todos. E de repente você que tá me ouvindo, tá nessa paura, tá nesse medo. O que vai acontecer na minha vida? E você não consegue dormir, e não é porque tem algo a fazer, não é porque tem um trabalho a realizar que você está na expectativa. É uma coisa aberta, que não tem resposta. É um medo que não tem solução. É uma perturbação de espírito. E Deus está aqui para tirar o sono angustiado da sua vida. Deus é Deus de quem está na situação difícil e de quem está na situação fácil. E nós vamos orar aqui para que você não perturbe o seu coração. Para que Deus possa ter autoridade de te dar paz, aquele sono profundo em que você descansa o seu espírito. Isso aconteceu em Daniel. Daniel conta 2 histórias. A primeira delas é o rei, que ainda era Nabucodonosor, que teve um sonho e não lembrava. Então ele não conseguiu dormir porque ele sabia que ele tinha sonhado alguma coisa e ficou sem dormir. E aquilo ficou martelando a cabeça dele até ele descobrir o sonho. Foi Daniel quem revelou aquele sonho. Agora, também conta depois, mais tarde, a história do rei Dario, a famosa história de Daniel na cova dos leões, em que o rei foi enganado. E ele fez um edito real que punia quem fosse orar para outros que não fossem o Deus da Babilônia. E aí então, Daniel estava orando. E os inimigos dele fizeram isso para que Daniel fosse pego. E quando o rei percebeu que ele ia ter que, para manter a palavra, jogar Daniel na cova dos leões, ele ficou perturbadíssimo. E ele passou uma noite sem dormir. Depois em Daniel 6 você leia, o rei pensando, eu matei o meu amigo. Eu assinei uma sentença, eu coloquei meu carimbo, meu selo, o anel real e não podia voltar atrás, me enganaram. Então, você às vezes é enganado por pessoas, você às vezes é roubado por pessoas, você às vezes é levado a uma situação de prejudicar alguém que você não quer e você fica preocupado. Uma solução tem que ser dada. Eu fiquei 2 semanas de tensão em 1988, setembro de 88. Então você vê que eu nunca mais esqueci daquela data. Por quê? Porque eu tinha uma enorme dívida para pagar e não tinha como pagar. Em 2 semanas eu ganhei uma dívida e eu não tinha como pagar aquilo. Eu perdi o sono. Eu perdi a capacidade de raciocínio. Meu pensamento ficava circular. Ai meu Deus, e agora meu Deus, e agora meu Deus. A mão suando frio. Desarranjo intestinal. Eu dormia no chão, olhando pro teto, de olhos estatelados. E eu clamando, e aí então Deus me deu um livramento.
E o livramento que ele me deu, primeiro foi dentro do meu coração. Eu fui lá, eu e meu amigo, meu grande amigo, estávamos nessa enrascada. E eu fui falar para ele, inclusive tinha que contar para ele que ele estava na enrascada comigo, que ele nem sabia. E ele falou, vamos orar. E nós ajoelhamos o tapete lá do escritório dele, nós oramos juntos e o Espírito Santo nos visitou ali. E naquele momento, depois de 3 dias de luta, eu ganhei a paz. Externamente nada tinha mudado. O problema era o mesmo, a dívida estava lá, mas dentro tinha uma palavra de Deus. Eu tô com você, eu estou contigo. Você tem que me enxergar nessa situação. E esse é o 7º motivo para nós não enxergarmos, porque quando você está dormindo, seus olhos se fecham e você não vê a realidade. E a Bíblia fala que quando o povo não tem profecia, nem videntes, os olhos estão fechados e os líderes estão com um profundo sono. Nós precisamos acordar os nossos líderes, com a capacidade deles enxergarem a situação espiritual em que eles estão. Romanos 13:11 fala que já é hora de despertarmos do sono. Paulo volta ao assunto, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Então, quando você é acordado para uma realidade espiritual, quando você enxerga por trás da realidade aquilo que é a realidade de Deus, você entra em paz. Eliseu estava lá com a cidade cercada de Samaria e o capitão da guarda dizendo, nós vamos todos morrer. Eliseu falou, amanhã vai estar todo mundo aqui bem e esse exército está cercando essa cidade vai ter desaparecido. E o capitão falou, de jeito, isso nunca vai acontecer. E o Geazi, que era o servo de Elias, falou, Elias, como que é isso? Como que é isso? Aí ele falou assim para Deus, Deus, abre os olhos do meu servo. E o Geazi, então, que só enxergava os inimigos, de repente ele enxergou um exército de Deus por trás. Um grande exército por cima, que era muito maior em número, porque a realidade espiritual sobrepassa a realidade material. Então eu quero declarar para você aqui hoje, que você pode estar olhando para o seu problema, mas você tem que estar olhando para a solução. Quando você enxergar Deus por trás do problema, você vai ver que é maior o que está conosco do que está com eles. E você tem razão para descansar em Deus. Você tem condição de dormir. Eu dormi aquela semana final, sabendo, Deus está no controle. Não sei o que vai acontecer. Tive um grande livramento. Fui liberto daquela dívida. Pelo contrário, ela virou um lucro. Um negócio milagroso. Nunca mais esqueci na minha vida. Deus te livra na hora em que você clama. Nós vamos clamar hoje aqui. E sabe como ele faz para te livrar? Ele manda o anjo dele. O anjo dele que está lá guerreando por você. Daniel se pôs em oração e Miguel veio. E ele falou, olha, desde que você começou a orar, Deus me enviou. Deus envia os seus anjos. Os anjos são os mensageiros. Nós estamos aqui no 3º dia do Dia da Boa Notícia. Amanhã, 1º de setembro, é o Dia da Boa Notícia. O tema é mensageiros. Você pode receber uma mensagem de Deus de livramento e mais, você pode ser um anjo de Deus trazendo mensagem de livramento para outras pessoas. Nós vamos orar para que você durma em paz dentro do propósito. Como é que tá aí, Paulo André? As pessoas estão participativas, principalmente no Instagram. Muitas pessoas mandando amém, Eliana Serra, Marta F. Silva. Mas também perguntas aqui. Eu tinha visto 2 perguntas. Onde posso encontrar traduções para meus sonhos? Will Alpha Barber. Vamos falar mais sobre sonhos? Esse é um tema que vale... Esse é um tema que vale um programa, né? Vale um programa. Porque aí é a outra parte. Depois de sonhar e conseguir dormir, o que eu sonhei? O que Deus te deu em sonho? Mas eu quero dizer uma coisa, não existe livrinho de tradução de sonho. É óbvio que a Bíblia tem muitos textos que falam, né? Quando você sonha com alguma coisa que tem um significado, né? O José sonhou com 7 vacas magras, eram 7 anos. Então o número 7 estava lá representando um período de pobreza, depois 7 vacas gordas. Então os sonhos têm a sua interpretação, mas ela não funciona na base do livrinho lá que você fala, sonhei com água quer dizer isso, sonhei com o coração quer dizer aquilo, porque o sonho é uma revelação de Deus no seu coração. Então intimidade com Deus é muito mais importante do que tabela de revelação. O Ale pergunta como tratar a ansiedade e perturbação na hora de dormir. Alguma dica? Voltamos à dica lá. Eu tenho uma boa aqui. Você quer falar então?
claro. Temos uma dica, mas só pra não esquecer, a maioria das pessoas falou tratar essa ansiedade e perturbação na hora de dormir. Mas a dica que meu pai quer dar é em relação ao canal da Bíblia JFA Offline, o canal que você está assistindo isso ao vivo, e se você está pelo Instagram, também é o mesmo nome. Fala aí, pai, eu peguei a lista aqui pra você. Pegou a lista dos mais vistos aqui? É. Eu quero dizer pra você o seguinte, olha, isso é muito importante e as pessoas estão esquecendo. Quando você está dormindo, é uma continuação daquilo que você está fazendo acordado. Então, se você quer ter um bom sono, isso os médicos falam, não é? Você tenha uma rotina. Você estabeleça um local adequado, baixa a luminosidade, tira o som ambiente, faz um ambiente tranquilo de paz, para que você consiga dormir melhor. Porque é mais fácil você dormir num ambiente assim do que no meio da balada. Ainda que tem pessoas como eu que dormem em qualquer lugar. Eu durmo no ônibus, eu durmo no metrô, eu durmo no avião. Quando eu viajava de avião e tinha lá a condição pela empresa e coisa assim, de classe executiva, aquelas poltronas que reclinam 180 graus, o meu maior problema era que para poder reclinar, você tem que esperar o avião subir e nivelar. Então demora lá uns 15, 20 minutos até você conseguir chegar lá em cima. Algumas vezes eu acordava no meio da noite, todo mundo deitadinho de cobertorzinho lá dormindo, e eu com a poltrona ereta, porque eu dormi antes dele decolar. Então, glória a Deus, cada um, mas você precisa aprender a descansar, a relaxar. E aqui então vem essa dica. Nós temos aqui salmos poderosos para você dormir. Nós fizemos compilações de vários textos, tem vários. Se você entrar no canal do YouTube da Bíblia JFA Offline, você vai ver ali os salmos. Tem um aqui, o mais famoso aqui, eu acho que 2 milhões de views já. São 3 horas de salmos. Olha só, 2 milhões e um pouquinho mesmo. 3 horas de salmos. Então você coloca isso no ambiente. Põe na cabeceira da sua cama lá, né? E deixa a palavra de Deus falar com você. Porque se você ficar vendo filme de terror, filme de suspense, má notícia, você ficar envolvido com pornografia e for dormir, que sonho que você vai ter? Como Deus vai falar com o coração que não está preparado? Então descanse a sua alma. Entra aí no nosso canal e escolhe ali, você tem provérbios, você tem o Salmo 91 vezes. Eu achei interessante essa estratégia aí. Eu até fiquei contando lá, será que tem 91 mesmo aqui? Você foi? Você contou as 91 vezes? Sabe por quê? Porque isso é uma boa maneira de decorar o Salmo. Porque você vai lá, ouve o Salmo 91 todinho, aí ele repete. Na terceira, quarta vez, você já tá falando junto. E não dormiu. Não era de noite que eu tava fazendo isso. E o segundo mais visto é Salmos que nos aproximam de Deus. E aí temos mais perguntas. Bom, o povo tá participando aqui no chat. A Viviane falou, glória. Mas temos avisos também, né, pai? Vamos rápido nos avisos para não perder para não perder o horário e nem o assunto, porque tem perguntas interessantes e comentários muito bons aqui. O primeiro aviso, então, eu falarei sobre a Case Home. Capinha com versículos. Se você não quer só ouvir salmos para dormir, mas quer colocar um versículo, uma frase, uma coisa de uma palavra que você ouviu, um testemunho, algo que você não quer esquecer na capinha do seu celular, casehome.com.br. Eles fazem capinha personalizadas, são nossos parceiros. E lá no site deles tem algumas sugestões de versículos que a gente montou, uns layouts. Então vai lá, entra, olha, vê se você gosta de alguma capinha. Eles entregam para todo o Brasil, se eu não me engano. Estavam desenvolvendo isso, acho que agora já está desenvolvido. Outra coisa é o Tela, né, pai? Eu queria ler um comentário da Silvia Modolo aqui no começo da live, falando sobre o seu plano de finanças. Glória a Deus, tenho aprendido muito com vocês. Eu amei o plano sobre finanças. Os 5 dias úteis, certo? Tá lá no plano de leitura do aplicativo. Então, eu queria que você falasse de novo, lembrando as pessoas o que é este plano, de maneira rápida, porque eles que vão lá ler e descobrir tudo, mas de maneira rápida o que é, e também agradecer, falar do povo do Tela, para quem quer se aprofundar mais no tema, né? Tá bom, vamos lá. Tem um plano de leitura aqui que você pode descobrir no nosso destaque lá da Bíblia JFA, 5 dias úteis nas finanças pessoais. Então, é um plano de 5 dias, segunda a sexta, em que você vai a cada dia ler textos e ter uma devocional que eu escrevi sobre como que você pode se livrar da dívida. Como que você faz para não ter o dinheiro
lutando contra você, mas sim a seu favor. Porque como diz no primeiro devocional, aquele que toma emprestado é servo daquele que empresta. Então, se você está devendo, você é servo. E isso é motivo para tirar o sono. Então, a cada dia tem uma dica prática do que você pode fazer da maneira espiritual e da maneira prática na sua vida para se livrar da dívida. 5 dias úteis nas finanças pessoais. Vai lá, leia, aprenda e ponha em prática. Isso é patrocinado pelo Tela, Instituto Tela, Tecnologia, Empreendedorismo, Liderança e Ação. Nós estamos no meio de um curso de empreendedorismo. Cristãos aprendendo a crescer. Também patrocinado pela Embracon, nosso parceiro que vende consórcios. Então, se você está procurando um consórcio, tem interesse em saber como o consórcio funciona, eu conversei com alguns amigos recentemente e falaram, nunca tinha pensado consórcio como opção. Consórcio é uma opção muito interessante para você adquirir um bem com uma série de benefícios que você não encontra em outros lugares. Então, vai estar o link na descrição. Se você não sabe o que é um consórcio, como funciona, as vantagens, no plano de leitura dos 5 dias úteis tem, lá é uma das ferramentas que meu pai fala, e também você pode clicar no link da descrição e ir lá ver a Embracon e preenche lá o cadastro que um vendedor vai entrar em contato com você. E o último aviso é sobre o canal do YouTube, Bíblia JFA Conecta. Agora você que está vendo ao vivo pelo YouTube, você está vendo no Bíblia JFA Offline. Nós manteremos os vídeos de meditação, os vídeos de salmos aqui no Bíblia JFA Offline e criamos um novo canal, Bíblia JFA Conecta. E o nosso programa agora vai começar a passar lá no Bíblia JFA Conecta. E além do nosso programa, o Você Está no Papo. Sim, já temos 2 Você Está no Papo no ar. O primeiro foi com o Fernando Ortega, líder do Ministério Não Morda Maçã. E o segundo foi com o Matheus Ortega, que escreveu o livro Economia do Reino, um livro muito interessante. O papo foi muito legal. O papo não é uma entrevista, tá? É uma conversa, então a gente chama as pessoas para falar sobre a vida, sobre o ministério, sobre o que aconteceu, sobre o que eles estão passando. A gente vai conversando sem formato, sem edição, diretor, a gente vai falando. E aí as pessoas expõem a vida delas e os milagres e tudo mais. Então eu convido você para ver o papo também com o Matheus Ortega, porque o livro Economia do Reino tem uma proposta muito legal, né? Excelente assunto, excelente assunto. Vá lá, não dá nem para falar aqui agora, mas olha, vale a pena. Podcast Você Está no Papo, sou eu e o Paulo André entrevistando, conversando e vivendo junto com cada semana uma pessoa diferente. Quinta-feira, às 21 horas. Exatamente. Tudo isso no canal Bíblia JFA Conecta no YouTube, que daqui a 2 programas de terça vai começar a passar ao vivo lá também. Vai sair do Bíblia JFA Offline e vai começar a passar ao vivo no Bíblia JFA Conecta. Então não se esquece de inscrever e de procurar a gente lá se você acompanha a gente ao vivo. E aí, voltando para o tema de hoje, com a enquete do YouTube. Então eu vou encerrar a enquete do YouTube aqui, encerrando a enquete. E a enquete de hoje, então, a pergunta era: você dorme bem? 61% falando que sim, que dorme bem. E nós também fizemos essa mesma pergunta no Insta, não foi, pai? Teve mais pergunta até, né? Teve mais pergunta. Mas você dorme bem no Instagram? E 64% falando que sim também. Então a maioria das pessoas estão dormindo bem, isso é um bom sinal. Quem vê Instagram dorme melhor do que quem assiste YouTube. Não, jamais. Eu sou defensor do YouTube. Deu 3% a mais aí. Mas é verdade, as pessoas dormem, ótimo, isso é bom, é um bom sinal de cristianismo, você tem que dormir bem. Mas e outras perguntas? A ansiedade tira o seu sono, foi a outra pergunta. Esmagador não, mas 63% falando que sim também. E na hora que eu fiz a pergunta aberta, o que faz você perder o sono, o que mais responderam foi: ansiedade faz eu perder o sono, ansiedade. Tem muita ansiedade lá sendo comentada. Nós temos que orar hoje aqui, hein? Vamos orar por essa ansiedade, hein? Vamos. Ansiedade e preocupação foram os 2 temas mais citados como perda de sono. E aí eu fiz um quiz falando: perder sono é ruim, alternativa A, sim, é ruim, alternativa B, não, é bom. E alternativa C, depende. A maioria, assim, mais de 1.000 votos na letra A, sim, é ruim perder o sono. E aí a correta, que era o depende, apenas com 128 votos. Então, você viu? As pessoas não sabem qual é o aspecto positivo de perder o sono, pai. Então, reforça aí. Tem até um comentário que fizeram aqui, ó. Eu já vou entregar a resposta. Posso entregar a resposta? Pode sim.
Alguém no Instagram respondendo as perguntas. Agora, se eu for ficar procurando, vamos perder tempo que não temos. Mas falou, eu perco o sono quando Deus me acorda pra orar. Aí... Por que Deus acorda pra orar, pai? Por que isso não é ruim? Então, não é ruim quando você está em duas situações. Primeiro, Deus está te despertando. Então, se Deus está te acordando, com certeza é bom, não é ruim. E como eu disse aqui, Deus pode te acordar por várias razões, né? Assim como ele acordou Samuel, porque ele queria falar com ele no meio da noite. Então, dormir é bom porque você descansa o seu corpo. Dormir é bom porque no meio do sono, Deus fala com você em sonhos. Mas não dormir também pode ser uma possibilidade de Deus falar com você. E aí, quando ele te acorda, você ora. E quando você ora, uma situação que está acontecendo é modificada naquele momento. Eu fiz um propósito, quando eu tinha 18 anos eu comecei a fazer esse propósito, vou orar de madrugada, eu não conseguia, porque como eu falei, eu durmo muito bem, eu não acordava de jeito nenhum, aí eu botei o despertador, 3 da manhã, tocava o despertador, eu deslizava, porque se eu ficasse dormindo e orando deitado, eu dormia. Então eu tinha que ficar ajoelhado ou de pé para conseguir dormir, e depois de um certo tempo você começa a habituar. 3 da madrugada, oração. É muito bom quando Deus te acorda para orar. Maravilha! Nossa, eu nem reparei que horário era esse já. Exato. Eu não trouxe várias perguntas interessantes que fizeram. A outra pergunta que a gente fez no Instagram foi: Deus fala por sonhos nos dias de hoje? 92% falou que Deus fala por sonhos nos dias de hoje, sim. Excelente, porque fala mesmo. E aí a próxima é: você já teve sonhos que vieram de Deus? E aí 82% já teve. Então Deus tá falando e o povo tá ouvindo. Olha, eu já tive sonho. Agora, cuidado, hein? Porque tem sonho que não foi Deus, não. Foi a feijoada. Então, muito cuidado com os extremos. Porque tem gente que vive interpretando misticismos e tem gente que acha que nunca Deus vai falar com ele. E eu tenho testemunhos, inclusive desse domingo aqui, que Deus acordou uma pessoa, ela deu um sonho no meio do culto. Glória a Deus, Deus é poderoso para falar com todos vocês e nós vamos orar para que vocês tenham sonhos de Deus. E aí, só para não deixar passar, que eu fiz a pergunta: o que te faz perder o sono? E aí eu gostei de um comentário o comentário que mais foi falado foi problemas, muitas preocupações com situações que não consigo resolver. Então, problemas, preocupações e ansiedade foram as 3 respostas mais dadas. Então, acho que são os 3 maiores problemas que as pessoas estão tendo para dormir. Algumas pessoas falam problemas de saúde, como falta de hormônio, outras pessoas falam pesadelo, mas tem um comentário que eu queria trazer aqui. Aliás, tinha muitos que eu queria trazer, mas o relógio não permite. A Maria de Freitas falou: a situação do mundo. E aí, quando eu li isso, eu fiquei pensando, você não resolve a situação do mundo, né? Mas, às vezes, aquilo te angustia. Por exemplo, sei lá, a pandemia. Ai, será que a vacina vai funcionar? Tem muito pouco que eu, Paulo André, posso levantar às 3 da manhã e fazer a vacina funcionar para todo mundo. Mas isso é uma coisa que te causa preocupação. Então, como lidar com esses problemas que você não pode resolver? Antes de irmos para a oração, que o tempo urge. Então, aliás, é isso, é ir para a oração. Porque você, quando ora, você não está agindo na sua força. Você está agindo na força do Espírito Santo. Então, você pode não saber como fazer uma vacina funcionar, mas tem um cientista que pode. E ele pode ser cutucado por Deus naquela hora lá. Então, você orar por isso faz diferença. Nós temos que orar pelos cristãos perseguidos. Irmãos lá no Afeganistão agora estão na luta. Alguém tem que orar por eles. Alguém tem que lembrar que existe uma igreja em muitos lugares do mundo que está debaixo de pressão. Quando você ora, coisas sobrenaturais acontecem. Porque não é no raciocínio, não é na força. Não é somente Deus revelando o que você vai fazer amanhã. É Deus usando a sua força espiritual para declarar vitória em outras vidas. Ore na madrugada, porque isso é poderoso. Maravilha, então vamos orar. Eu só queria fazer um comentário do Biel Fiorilo, que falou que o que tira o sono dele é o calor. Eu compartilho da sua dor. Eu te entendo, meu amigo, vamos orar. Agradecer pelo Criador. Pelo ar-condicionado nosso. Carrier foi o fundador, o descobridor do ar-condicionado. Deus abençoe a família dele. Aleluia, momento de oração. Amém. Esse é um momento muito importante. Eu esperei muito para orar com vocês aqui. Nesse sentido, Deus vai te dar sono. Amém. Aleluia. Senhor, nós abençoamos nossos ouvintes. Nós abençoamos aqueles que pela fé estão aqui, crendo que o céu tem mais respostas do que a terra. Que a vida com Deus
explica a vida com os homens e não o contrário. Nós derramamos a paz que excede o entendimento, para que esta paz preencha os corações. Não é o poder das palavras, é o poder da oração. Eu oro para que os meus irmãos e irmãs durmam dentro da tua paz, independente do que acontece lá fora. Nós abençoamos a tua igreja, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, chegamos ao fim de mais um Bíblia JFA Conecta. Muito obrigado para vocês todos que participaram no Instagram aqui, muitas mensagens falando do filho, pedindo oração, obrigado. Muitas pessoas participando no YouTube, valeu demais, a gente gosta da participação de vocês e da pergunta de vocês. Nos vemos terça que vem. Até lá! Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira. De volta na próxima terça.